tecido? Qual que é o efeito, vamos dizer assim, a consequência de você não entender sobre o fio do tecido, você não observar isso na hora de você tanto cortar, desde a hora do preparo lá do seu tecido para fazer o patchwork, quanto na hora de cortar e quanto na hora de costurar. Vamos começar. O que acontece? Lá na hora do preparo do tecido, se você não entende, se você não nem sabe que tem que observar essa questão do fio do tecido, na hora do preparo lá, que você está engomando, que você está molhando, você não vai se preocupar em arrumar esse tecido ou pendurar ele no varal de uma forma que não entorte esse fio, não entorte a fibra do tecido. Por quê? Porque senão isso depois vai refletir na hora do seu corte. Se você, na hora do corte, se você não observou a maneira lá, não posicionou a sua régua do jeito correto, de acordo, observando o fio do tecido, você não posicionou a sua régua, o que vai acontecer? Você vai cortar torto em relação ao fio do tecido, porque vamos supor, o fio do tecido está aqui, é a minha mão. Normalmente, você corta ou perpendicular ao fio do tecido, formando um ângulo de 90 graus, ou você corta no sentido do fio do tecido. O corte no tecido, ele só pode ser nessas duas direções, tá? Observando o fio do tecido. Se você não observa isso, vamos supor, Natália, o que é cortar torto com relação ao fio do tecido? Vamos supor, o fio do tecido está aqui. Aí você foi lá, colocou a sua régua, e ao invés dela ficar bem perpendicular aqui ao fio do tecido, ela ficou ligeiramente assim. Aqui eu vou fazer assim, bem acentuado, só para exemplificar para vocês. Você veio e saiu assim. O que acontece? A sua peça, ela vai entortar, porque o fio do tecido saiu meio que no viés, entendeu? Da peça. Então, eu até deixei um caderno aqui para desenhar aqui para vocês. Imagina que, acho que é assim, que você queira tirar um quadrado aqui no tecido, né? Aí o fio do tecido tá aqui, ó, nesse sentido, tá? Se você de repente tirou esse quadrado assim, ó, o fio do tecido tá bem aqui. Deixa eu chegar mais pertinho, que eu sei que aqui a luz tá. O fio do tecido tá bem aqui. Aí você tirou, você fez o corte assim, ó. Ó, fio do tecido. Então, ó, aí teu quadrado vai pegar o fio do tecido aqui, ó. Aqui, mas o meu quadrado saiu certinho com o canto aqui, tudo certinho. Só que o fio do tecido tá aqui, ó, no viés desse quadrado, ó. Aqui tá o quadrado que eu acabei de tirar. O desenho ficou lindo, né? Mas tudo bem, tá dando para vocês entenderem, não tá? O fio do tecido saiu aqui, ó. Seu quadrado é esse aqui que você tirou. Tá vendo como o fio do tecido tá torto aqui em relação ao quadrado? Ele teria que ficar ou aqui ou aqui. E ele está aqui. O que vai acontecer com esse quadrado? Logo depois que você corta, a tendência é ele entortar. Então, imagina o quadrado está aqui, o quadrado vai ficar meio assim, ó. Ele vai começar a entortar. Principalmente na hora que você costurar este quadrado no seu bloco de patchwork. Aí, se ele saiu meio enviesado, teu quadrado vai entortar, ele vai começar a repuxar as outras peças. E é isso a principal a causa, né? O principal efeito negativo que tem você não identificar o fio do tecido e cortar torto, né? Não observar na hora do corte. Então, acontece isso. É como se seu quadrado saísse depois, ó. Na hora ele sai retinho. Depois o fio do tecido começa a puxar. É como se ele saísse assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, eu já mostro para vocês. No final, o seu quadrado fica assim, ó. Ele começa a se transformar numa peça como essa. Aqui, lógico, eu fiz, né, bem assim acentuado, mas essa diferença, esse formato que ele começa a tomar,
é bem pouquinho, que você vai achar assim, ah, a Natália está exagerando, realmente eu estou exagerando aqui no desenho, mas na peça, isso aqui é bem pouquinho, só que esse pouquinho, esse milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, e ele vai refletir principalmente depois do bloco costurado, porque naquele pedaço ali, ele começa a repuxar, repuxar, e o seu bloco começa a entortar. E aí, se você não observou, você começou a cortar o seu tecido. Normalmente, como que a gente corta o tecido, né? A gente pega o tecido dobrado, normalmente assim, ó, que tá a beirada do tecido, certo? Aí a gente pega, né? Dobra, já dobrei uma vez, aqui ele tá dobrado em dois. Aí eu pego, dobro ele de novo, certo? Vamos supor, eu já refilei, tirei, acertei a ponta, e aí eu venho e tiro a faixa do tamanho da peça que eu preciso. Então, vamos supor, eu preciso de retângulo de 6 por 10. Como que eu faço? Eu venho aqui, tiro uma faixa, ou de 6 ou de 10, vamos supor que eu tenha tirado a faixa de 6, né? E depois venho cortando de 10 em 10. Toda vez que eu vier cortando de 10 em 10, bom, eu já vou tendo 4 retângulos, né? Porque a largura do retângulo eu já tirei na faixa, ficou assim, ó, né? Eu tiro a faixa e depois venho cortando o comprimento do retângulo. Então, vão saindo de 4 em 4 retângulos, ok? E aí, se eu não observei lá na hora do primeiro corte, na hora de eu tirar a faixa, né, para depois vir cortando as peças, o que acontece? O fio do tecido tá aqui, né? O fio do tecido é o sentido que o tecido é o fio principal, né? Tem um nome lá na hora de tecer, mas eu não me lembro agora. Mas o fio do tecido ele está nesse sentido, ó, que está beirada do tecido, certo? Então, é o sentido que o tecido foi fabricado. O tecido foi fabricado aqui, ó, nesse sentido. E aqui a beirada dele, ó, até com aqui com os fiapinhos aqui, né? Então, isso aqui é o fio do tecido. Esse é o sentido do fio do tecido, ok? Ok. Então, você fez o corte, refilou lá. Foi tirar a faixa que você precisa para tirar as suas peças. Não observou, o seu corte saiu torto, não saiu retinho com relação ao fio do tecido, todas as suas peças vão sair com o fio do tecido torto. E aí vai acontecer aquilo que eu falei agora há pouco. O seu trabalho vai entortar, porque na hora de você costurar, o fio do tecido está meio que enviesado ali, né, na diagonal, e as suas peças vão começar a entortar. O trabalho, o bloco, vai indo e ele vai ficando torto. Ao invés dele ficar assim, ó, ele vai indo e vai ficando torto, né? Que dirá na hora de dar um encaixe entre uma peça e outra. Vamos supor um bloco. Na hora que eu costuro aqui, ó, nossa, se tiver corte, se tiver diagonal e o fio do tecido tiver enviesado, nossa, isso aqui, uma peça como essa aqui, porque aqui, pessoal, é uma peça, ó, ela vem até aqui, aqui e aqui, ó. E ela tem essa diagonal aqui, né, que formou aqui 2 triângulos, formaram, né, 2 triângulos perfeitos. Se tiver um corte como esse, e a tua peça, os teus quadrados lá estão com o fio do tecido torto, nossa, uma peça como essa aqui, ó, que tem uma diagonal no meio, vai ficar completamente torta.